Bom dia a todos. Vamos só dar mais 5 minutos de tolerância, só para aguardar que cheguem mais alguns participantes e daremos então início por volta das 11h05 ao webinar.
Alô? Ok, vamos. Bom dia a todos. O meu nome é Ângelo Rega e antes de mais gostaria de agradecer a vossa presença. Durante a próxima hora vamos dar ênfase a uma análise dos erros mais comuns na visualização de dados e de que forma os podemos evitar. Relativamente ao orador, o Jorge Camões, pronto, alguns já conhecem o trabalho do Jorge. Para os que não conhecem, o Jorge tem uma colaboração estreita com a nossa empresa, com a RCR, na área de consultoria, na implementação de dashboards, essencialmente em Excel, e também é o nosso formador em dashboards avançados. Relativamente ao formato do webinar, para a audiência está definido apenas o modo de áudio, portanto, independentemente de no final estar definido 15 minutos para perguntas e respostas ao longo do webinar, se houver alguma questão que julguem pertinente e que desejem colocar, estão à vontade. No fim, a secção de questões e respostas, pronto, servirá para interagirmos um pouco na parte final e certamente fazer uma última sessão de esclarecimentos relacionados com a apresentação. Portanto, vou passar a palavra ao Jorge, um bom webinar e pronto, desfrutem. Ok, obrigado, bom dia novamente. Como o Ângelo referiu, este é o nosso primeiro webinar e vamos sobretudo aqui reconhecer o terreno e em próximos webinars vamos focar a atenção noutros temas e obviamente esperamos o vosso feedback. Dividi o webinar em 4 grandes áreas com 9 tópicos. Nos tópicos 1 e 2 abordamos a diversidade de definições e de práticas de visualização de dados. Os tópicos 3 a 5 enquadram a visualização de dados na perspectiva que nos interessa aqui, que é aquela que tem como principal objetivo representar eficazmente os dados para extrair conhecimento. Depois, despertar o interesse e criar gráficos apelativos é o tema dos tópicos 6 a 8 e, finalmente, no último ponto, iremos falar da integração dos múltiplos objetos gráficos em infografias ou dashboards. Vamos começar e deixa-me começar por falar do albergue espanhol. Como sabem, a expressão albergue espanhol refere-se a um espaço onde se junta o mais variado tipo de pessoas. Segundo o site Ciberdúvidas, tem origem na diversidade de pessoas e de animais que na Idade Média se juntavam nos albergues ao longo do caminho de Santiago de Compostela. A visualização de dados é uma necessidade transversal, mas basta abrir os média ou as redes sociais para ver que não há uma forma única, um estilo único de abordar. É nesse sentido que a visualização de dados parece um albergue espanhol. Podemos agrupar os peregrinos por algum tipo de afinidade, como nesta classificação de LAMX, mas mesmo dentro de cada grupo as práticas não são homogéneas. É importante sublinhar esta diversidade para não cair na tentação de tentar imitar outros grupos, sobretudo aqueles com uma maior componente estética. Como a visualização de dados é uma área relativamente recente, é normal haver uma tensão entre os que procuram fazer algo de novo, usar as últimas ferramentas e, em geral, ser o cool kid lá do bairro, e os outros que procuram disseminar práticas mais eficazes para um conjunto de utilizadores, utilizando ferramentas com as quais eles se sentem mais confortáveis, como o Excel. Para compreender a visualização de dados, temos de perceber que ela não é a ilustração de alguns números, não é fazer uns gráficos bonitinhos. Isso talvez fosse uma opção quando tínhamos poucos dados publicados em papel ou em que as tabelas eram a principal fonte. Com o aumento do volume de dados e as possibilidades que a tecnologia nos oferece, o foco passa do valor e da tabela para a relação entre valores num gráfico. Quando se sente que qualquer coisa mudou, mas não se compreende exatamente o quê, a reação normal é reforçar a maquilhagem das ilustrações, mantendo a sua natureza, mas na prática dando um passo atrás. Quando na verdade o que temos de fazer é encontrar meios de reduzir aquilo a que chama pegada visual, ou seja, uma maior eficiência na transposição da tabela dos dados para os gráficos. O design baseado nos dados ajuda-nos a melhorar essa eficiência.
Esta é uma representação muito aproximada de como o nosso cérebro se sente quando o forçamos a ler uma tabela grande ou um mau gráfico. O problema aqui não é o trabalho duro, seja físico ou mental. O problema é quando o trabalho se torna duro porque não usamos as ferramentas adequadas ou abordamos o trabalho de uma perspectiva errada. A melhor forma de entender a visualização de dados é pensar nela como um pré-processamento de dados que nos permite transferir recursos cognitivos para tarefas mais complexas, como a interpretação ou a tomada de decisão. Ou, dito de outra forma, a visualização de dados é, no fundo, uma espécie de Bimbi, um robô de cozinha que liberta o cozinheiro das tarefas mais rotineiras e demoradas e deixando-os livre para tarefas mais sofisticadas. Vou dar-vos uns segundos para lerem esta definição de visualização de dados, com a qual a maioria das pessoas no albergue espanhol concordaria. Esta é uma definição mínima. Cada um dos grupos teria de acrescentar aquilo que o torna específico e especial. Sendo genérica, mesmo assim ela diz-nos que há três elementos que não podem faltar numa representação gráfica: comparação, variação e fidelidade. Os exemplos que vos vou mostrar para ilustrar são reais, infelizmente. O primeiro elemento é o de que a visualização mostra relações. Fazer um gráfico apenas com um valor é a mais profunda contradição. O segundo elemento é o de que as relações variam de forma significativa. Se não variarem ou se variarem de forma aleatória, o ganho é nulo. Há um livro, Três Homens num Bote, em que um personagem hipocondríaco acha que tem tantas doenças que deveria doar o seu corpo à ciência. Estudá-lo apenas a eles seria suficiente para tirar o curso de medicina. Este é um exemplo que deveria ser doado à ciência gráfica pela quantidade de doenças que tem, todas elas reais, mas vou-me focar só na mais grave. Quando dizemos que um gráfico é uma transcrição visual de dados, isso significa que as relações entre eles têm de ser mantidas. Não é inventar umas barras coloridas com efeitos de luz e cor que não têm qualquer correspondência com a tabela. Estes exemplos são muito maus porque revelam uma total ausência de literacia gráfica. Na maior parte dos casos, porém, os problemas são menos agudos. Por exemplo, o tipo de problemas que estes gráficos exibem cai noutra categoria, o da tentativa falhada de criar gráficos apelativos. Na maior parte dos casos, isso significa acrescentar efeitos 3D, o que é um devaneio comum a muitas culturas. Eu fiz um webinar para uma audiência israelita e não me foi difícil encontrar um exemplo adaptado à cultura local. Os outros dois exemplos são portugueses e sou especialmente fã do das bolachas Oreo. Vamos terminar aqui esta parte inicial sublinhando que nenhum gráfico é bom com maus dados. A maior parte do nosso tempo deve, por isso, ser dedicado à preparação dos dados. É como se a expressão visualização de dados nos indicasse o tempo que devemos despender em cada uma das partes, mas ao contrário, 70% do tempo para preparação e 30% para visualização. Uma das partes mais importantes na preparação dos dados é a sua estrutura. A consciência disto é sobretudo necessária entre os utilizadores de Excel que têm dificuldade em conciliar o conceito de estrutura com a flexibilidade que o Excel permite. Este paper de Adlai Wickham, Tidy Data, é um clássico que deveria ser de leitura obrigatória. Portanto, em resumo, a visualização de dados é uma expressão genérica que significa diferentes coisas para diferentes pessoas. Deve ser a situação a definir a abordagem mais correta, o que implica a avaliação de objetivos, competências, ferramentas. A visualização não começa no desenho dos gráficos, começa com o tratamento dos dados, desde a recolha, à validação e à estrutura. Quando falo com pessoas fora desta área, a impressão que tenho é que muitas vezes elas resumem a qualidade da representação gráfica, o teu gráfico é mais bonito que o meu, quando na verdade não é nada disso. Como para resolver um problema, a primeira coisa que temos que fazer é ter consciência deles. Vamos ver alguns exemplos de práticas que mostram que o problema não está na estética, mas a eficácia na qualidade da comunicação.
Os dados devem ser sempre o nosso ponto de partida. São relevantes? Têm alguma coisa interessante para dizer? Por exemplo, o principal foco deste gráfico é a diferença entre homens e mulheres em cidades gregas. O que podemos concluir? Que em todas as cidades a proporção de mulheres é ligeiramente superior. Não me parece que seja merecedor de um gráfico, porque a variação mais relevante é mesmo aqui a dimensão da cidade. O segundo caso é semelhante, não há uma variação significativa. Em ambos os casos, o autor limitou-se a ilustrar alguns dados, mesmo que o interesse do gráfico fosse nulo. Num gráfico há vários níveis de relevância, os dados são mais importantes que tudo o resto e por isso devem distinguir-se facilmente de tudo o resto, o que não acontece aqui. Uma outra vantagem dos gráficos é que não precisam de muito espaço para transmitir a sua mensagem. Uma má prática é fazer gráficos desnecessariamente grandes e isolados do restante conteúdo, como neste caso em que o gráfico ocupa meia página. Esta prática é mais correta, gráficos com dimensão adequada, junto ao texto que discute o tema. Vamos falar de cor mais tarde, mas deixa-me só dar este exemplo. Se há uma sequência nos dados, a forma como os codificamos deve preservá-la. Nestes dois casos, a sequência é mais difícil de perceber porque foram usadas cores que não têm uma continuidade. Não é necessário saber alemão para perceber que este gráfico é um bom exemplo. Ele mostra a evolução dos mortos em acidentes de viação. As notas indicam quando foi introduzida legislação relevante, como o álcool ou cintos de segurança. Anotar um gráfico é sempre uma boa prática. Para resumir, é necessário perceber se há uma mensagem interessante nos dados. No desenho do gráfico eles devem sobressair e as anotações ajudam a ler e contextualizar os dados do gráfico. Passando ao ponto 3, é importante perceber que há em tudo isto uma componente de interpretação. Isto é válido desde a recolha dos dados à sua comunicação. Os mesmos dados podem ser muitas vezes usados para tirar conclusões opostas, daí que adicionar detalhe ou ter critérios claros e aceitos quanto à seleção dos dados pode ajudar a validar uma interpretação. Deixa-me mostrar um exemplo com base num gráfico que já vimos antes. O autor deste gráfico conseguiu fazer uma coisa imensamente chata, para onde não vale a pena olhar duas vezes. Mas neste caso os dados são muito mais interessantes do que somos levados a acreditar. Basta recuar um pouco para o comprovar. Se representarmos uma série mais longa, vemos que tradicionalmente os gregos não gostavam de se casar em anos bissextos. Mas se representarmos apenas os casamentos civis, isso não é perceptível, pelo que deve haver alguma fundamentação de base religiosa que eu não conheço. E é também interessante notar que o período representado corresponde ao fim do processo de convergência entre o número de casamentos civis e religiosos e que o autor conseguiu representar apenas o período onde parece que nada está a acontecer. Este é um excelente exemplo de um mau enquadramento, que me fez lembrar um livro de António Tabucchi, onde uma personagem discute esta fotografia na qual alguém parece celebrar ter vencido uma corrida. Mas o título original avisa-nos para termos cuidado com as obras escolhidas e, na verdade, tanto num caso como no outro, quando variamos o enquadramento, alteramos totalmente a mensagem. É provável que conheçam este gráfico, porque nenhuma apresentação sobre visualização de dados está completa sem ele. Não vou detalhá-lo em pormenor, mas é de deixar ruminar e representa as baixas do exército de Napoleão na campanha da Rússia. É um gráfico complexo que exige algum tempo de leitura. Por isso, talvez possamos resumir numa mensagem mais simples, adicionando efeitos especiais para tornar mais apelativa. Estou a brincar, claro. Qualquer especialista em visualização de dados vos dirá que um gráfico circular, em especial na versão 3D, é nada mais, nada menos que um bocado de capital. Mas só uma regra, em visualização de dados é que tudo começa por depende. Vamos esquecer o 3D por momentos. Este gráfico o que nos diz é que a campanha foi catastrófica, o que é verdade. É esta a beleza dos gráficos básicos, como os gráficos circulares ou os velocímetros. Dão-nos um facto simples,
que é insuficiente, e é importante sublinhar que é insuficiente, mas que pode servir de ponto de ancoragem para continuar a exploração. Então a nossa abordagem poderia ser algo do género: a campanha da Rússia revelou-se um completo desastre que dizimou o exército de Napoleão. Vamos ver com algum detalhe o que aconteceu. Ou seja, o gráfico circular serve de porta de entrada e de justificação para um maior investimento em tempo e atenção. Em resumo, podemos abordar os dados de várias perspectivas. Devemos usar aquela que mais parece contribuir para o nosso objetivo. A articulação entre o geral e o particular é muitas vezes a forma mais útil de compreender os dados e a forma de encontrar um lugar para os gráficos mais simples. Como disse no início, o nosso albergue espanhol acolhe pessoas com vários objetivos. No nosso caso, e citando Ben Schneiderman, o propósito da visualização é compreender, não criar imagens. E a visualização é apenas uma das ferramentas que temos para o fazer. Sabem a anedota da média dos frangos? Se uma pessoa come um frango e outra não come nada, cada um comeu em média meio frango e estão bem alimentadas. O que este exemplo mostra é que, neste caso concreto, a média é uma má escolha para resumir a distribuição dos dados. Se cada um comesse meio frango, a média bastava para nos dizer tudo sobre esta história sórdida de gula e de fome. Há uma versão mais complexa da anedota do frango, o quarteto de Anscombe, o segundo exemplo que nunca falta quando falamos em visualização de dados. Todas as séries nesta tabela têm métricas estatísticas semelhantes, como a média ou o desvio padrão, o que nos leva a tirar determinadas conclusões, mas quando as representamos graficamente, vemos que elas têm perfis muito distintos e que essas conclusões poderão não ser corretas. Isso não significa que a visualização é melhor que a estatística tradicional, mas sim que cada método nos deve ajudar a compreender uma parte e que devemos pensar neles como complementares e não como alternativos. E mesmo neste caso, nada nos garante que tiramos as conclusões certas. Pode haver uma forte correlação entre a taxa de divórcio e o consumo de margarina, e o gráfico pode corroborar isso, mas talvez seja útil pensar se os problemas no seu casamento estão realmente no consumo de margarina. A visualização não é um comprimido mágico que nos dá conhecimento instantâneo. Ela ajuda-nos a processar os dados e integrá-los naquilo que já conhecemos. Ou seja, é necessário um conhecimento do contexto que nos permita compreender os padrões nos dados. Usando uma imagem anterior, a visualização de dados pode ser um robô de cozinha, mas não nos transforma em cozinheiros. Tenho dúvidas que algum de nós não veja padrões neste gráfico, mas sem conhecimento que os permita interpretar, eles não têm qualquer significado. Noutros casos, os próprios padrões são invisíveis sem esse conhecimento prévio. Resumindo o ponto, há vários métodos de exploração de dados, estes métodos são complementares e devemos avaliar em cada caso qual é o papel de cada um. Ter conhecimento especializado dos métodos não garante só por si uma boa compreensão dos dados. Esse conhecimento deve ser acompanhado de conhecimento do contexto para que os padrões nos dados possam ser interpretados ou até observados. Vamos falar agora sobre a visualização como processo. Ele tende a tornar-se linear quando há uma maior familiaridade com os dados, embora deva haver um esforço para introduzir novas perspectivas a dados já conhecidos. Com dados novos, o processo é naturalmente não linear, porque é um processo de descoberta e de exploração. Vamos ver um processo simplificado. O gráfico pode ser visto como uma resposta visual a uma pergunta, e é por aí que tudo começa. E o que é o mais interessante sobre as perguntas que fazemos é que muitas vezes revelam o que julgamos saber e não apenas aquilo que não sabemos. As setas indicam que o processo não é linear. Cada pergunta assume que há dados que lhe respondem. Esta assunção é perigosa quando não conhecemos os dados ou a sua qualidade. Novos dados levam a novas perguntas e a disponibilidade de dados poderá condicionar quer as respostas, quer os objetivos do projeto. Citando uma frase conhecida, nenhum plano de batalha sobrevive ao primeiro contacto com o inimigo, e o mesmo se pode dizer deste processo.
Como disse, convém ter sempre presente que a descoberta facilmente se transforma em confirmação, é útil encontrar mecanismos que equilibrem a rotina e a novidade. Nem sempre tudo o que encontramos nos dados é relevante e nem tudo o que é relevante o é da mesma forma. É por isso necessário compreender e avaliar as prioridades. E, finalmente, os resultados devem ser comunicados numa mensagem desenhada especificamente para a situação. A pergunta mais comum que me fazem é que tipo de gráfico devo usar. E a resposta tanto pode ser longa, complexa ou então curta, mas a forma mais simples é, obviamente, depende. Mas há alguns truques que nos podem ajudar. Se formularmos uma pergunta clara na nossa mente e o tipo de resposta que queremos obter, a escolha é mais fácil. Eu gosto de dividir os gráficos em 2 grandes grupos. Um dos grupos foca-se nos pontos e como podemos compará-los entre si. Dentro deste grupo encontramos, por exemplo, os gráficos de ranking de dados, os gráficos para representar a composição de um todo, a distribuição ao longo do eixo, como nos histogramas, etc. O outro grupo foca-se mais em padrões, mais que nos pontos individuais. Os gráficos de expressão e os gráficos de linhas são os mais comuns quando procuramos esses padrões. Nos gráficos de expressão, encontramos padrões associados ao tipo de relação entre as variáveis e também as nuvens de pontos localizados. Os gráficos de linhas dão-nos tendência ao longo do tempo. Há ainda um caso especial que é a detecção de valores extremos ou estar fora de uma banda de variação. Vamos ver alguns exemplos comparando alternativas. Começando pela relação entre eficácia e eficiência. Este gráfico de barras é eficaz a comparar os dados, mas há um preço a pagar. Basta ver todo o espaço branco por baixo da barra maior. Ou seja, o gráfico é eficaz, mas é pouco eficiente na gestão do espaço. O que pode ser um problema se quisermos ver o gráfico num telemóvel. Nesta alternativa, que podia ser melhorada, perde-se algum impacto, mas é muito mais eficiente. Um não cabe no telemóvel, no outro caso ainda sobraria espaço. Outro exemplo, muitas vezes é recomendado que o número de segmentos num gráfico circular não seja mais que 3 ou 4. Pessoalmente acho que não devem ser mais que 2, mas 50, como neste caso da população dos Estados americanos, faz soar todos os alarmes. Mas se pensarmos sobre os dados, facilmente concluímos que é possível dar algum sentido ao gráfico. Esta versão agrupa os dados nas 4 principais regiões e os segmentos foram rodados de forma a refletirem uma localização geográfica aproximada. Depois cada região foi subdividida e só no último nível aparecem os estados. Isto significa não significa que o resultado seja um bom gráfico, mas sublinha de novo a necessidade de dar sentido e estrutura à representação para facilitar a sua leitura. Um gráfico não é um contentor para onde possamos atirar os dados, pelo menos na sua versão final. Um outro exemplo, neste caso uma série temporal com forte sazonalidade. Ele mostra a extensão mensal do gelo no Ártico ao longo dos anos. Esta forma de representação diz-nos apenas que há um verão e há um inverno, o que parece pouco. Há também uma variação de ano para ano, mas o gráfico não nos permite com facilidade perceber se há um padrão ou se há uma variação aleatória. Esta é uma transformação para um gráfico de ciclo, onde comparamos todos os janeiros, todos os fevereiros, etc. Este formato torna evidente que há uma tendência para a redução do gelo e que essa redução é mais acentuada nos meses de verão. Vejamos um último exemplo em que o problema é a relação entre 2 variáveis. Neste caso, comparamos o volume de tropas do exército americano com o seu orçamento. Este gráfico foi publicado na revista Time há uns anos atrás. Em geral, não devemos usar gráficos com eixos duplos e unidades distintas, porque temos tendência a ajustar as escalas para encontrar relações que poderão ou não existir. Em vez disso, podemos usar um gráfico menos familiar, o que eu traduzi por um gráfico de dispersão temporal. Quando a audiência não está familiarizada com um gráfico, é conveniente anotá-lo para mostrar como deve ser lido. Este gráfico conta uma história interessante. A história começa nos anos 80, quando o Reagan aumentou tanto o orçamento de defesa que a União Soviética não teve capacidade para acompanhar, contribuiu para a sua implosão. A mudança na natureza dos conflitos levou a uma redução dos efetivos,
e uma estabilização do orçamento em toda a década de 90, apesar do pico na Guerra do Golfo. Na década seguinte, que começou simbolicamente com o 11 de setembro, o orçamento aumentou de forma dramática e apenas houve um ligeiro aumento de efetivos. Estes dados vão só até 2012, mas nesta década e até esse ano vimos uma redução do orçamento e a manutenção do volume de efetivos. Pessoalmente, esta versão parece-me mais interessante, mais complexa que a versão original, embora exija mais alguma disponibilidade para ler. Para resumir este ponto, é necessário ter consciência de que a análise de dados não é um processo linear. Fazer perguntas claras ajuda, mas é provável que cada uma suscite mais perguntas e exija mais dados. Os gráficos são respostas visuais a essas perguntas e tendencialmente queremos que eles nos ajudem a comparar pontos individuais ou a encontrar padrões formados por conjuntos de pontos. Vamos agora entrar na terceira parte do webinar. Que estratégias usar para que, mantendo a eficácia e sem recurso a excesso de maquilhagem, possamos despertar o interesse e manter a atenção? Como disse, vamos deixar de lado a forma mais comum, que é o de carregar na maquilhagem, ou seja, criar gráficos muito coloridos e com efeitos 3D e outros. Quando há uma forte assimetria de informação entre o autor e a audiência, é muito comum simplificar a mensagem, assumindo que a audiência é demasiado desconhecedora da matéria para perceber. A assimetria de informação tende a ser relativamente baixa no interior de uma organização, pelo que a representação gráfica deveria ser mais sofisticada, mas aí entram outras variáveis, como as pré-definições do Excel. De qualquer forma, usar efeitos de maquilhagem é pobre e deve ser evitado. Há outras formas que podemos testar primeiro. Estas são algumas abordagens alternativas que podem atrair a atenção e interesse pelo gráfico mais básico. Naturalmente, nem todas se aplicam a cada caso. A audiência pode ter interesse direto nos dados. Os dados podem ser particularmente eloquentes. Os títulos dos gráficos devem conter informação e gerar curiosidade. As pré-definições, sobretudo as paletas de cor, devem ser evitadas. Quando a audiência tem um interesse direto nos dados, é fácil captar e manter a atenção. Neste exemplo estou a avaliar se é melhor comprar ou alugar casa. Em geral, as simulações tendem a ser muito discretas e a representação gráfica é muito focada na simplificação da interação. Um outro exemplo depende da natureza dos dados. Se há uma variação forte e significativa, ela tende a chamar a atenção. Neste exemplo, vemos como nos Estados americanos houve uma forte redução da prevalência da poliomielite após a introdução da vacina. Uma forma simples de captar o interesse é melhorar o título do gráfico, que não deve ser apenas descritivo. Uma das soluções é usar o título para comunicar a conclusão do gráfico, como nos mass media, nos jornais. Imaginem que os títulos das notícias seguiam a mesma lógica dos títulos típicos dos gráficos. Essa notícia teria um título mais ou menos como este, que não diz praticamente nada. Uma última forma de chamar a atenção é evitar o uso das pré-definições, sobretudo da paleta de cor. Este é um exemplo dos mais conhecidos na história da visualização de dados. Foi criado por William Playfair e publicado há mais de 230 anos. Um olhar distraído até pode acreditar que é o gráfico original, mas na verdade é uma versão que fiz em Excel. E isto serve sobretudo para demonstrar que um gráfico de Excel não tem de parecer-se com um gráfico de Excel. E isto é válido para qualquer outra ferramenta. Ainda dentro desta área do desenho do gráfico, criar um efeito inesperado, que é por definição pouco frequente, chama a atenção e torna mais evidente a diferença dos valores para o intervalo de variação normal. Neste caso, criar uma moldura fictícia e esconder parte da escala mostra como a taxa de desemprego na Grécia, no pico da crise, se afastou dos valores normais ao ponto de furar a escala. Vamos focar sobretudo agora na componente estética. Um utilizador típico de Excel racionalmente deveria desejar este tipo de gráficos. Mas como somos todos humanos, somos atraídos pela beleza e esta visualização, como nesta visualização da Designer Co, comparando sons de pássaros.
Isto pode atrair-nos, mas por vários motivos não é algo que devemos querer imitar. O ambiente organizacional privilegia a produção em massa de gráficos e raramente a criação de peças únicas. Nesse ambiente organizacional também não estão disponíveis as ferramentas adequadas e faltam as competências técnicas e a sensibilidade estética para produzir este tipo de representação. Este não é definitivamente o role model mais adequado para as pessoas que usam como base o Excel. Quando não nos resignamos e não temos consciência destes vários constrangimentos, o resultado pode ser muito embaraçoso. Este famoso exemplo da senhora bem-intencionada que tentou retocar a imagem de Cristo não difere muito das nossas tentativas de criação de objetos esteticamente apelativos. Este gráfico de exportações de bananas é um dos mais famosos maus exemplos da Wikipédia. Em resumo, há outras formas de chamar a atenção para o nosso gráfico, para além de colocar um nariz de palhaço, torná-los diretamente relevantes para a audiência, evidenciar uma grande variação, despertar a curiosidade através do título ou evitar as pré-definições, são algumas das alternativas. Sempre que queremos fazer algo esteticamente apelativo e não temos competência adequada, entramos num caminho escorregadio e é provável que os resultados fiquem muito aquém do esperado. Pessoalmente, sinto-me confortável com a ideia de que não vale a pena tentar fazer gráficos esteticamente apelativos se as minhas competências não me permitem. No entanto, podemos olhar para o problema de uma outra forma bem mais gratificante. E se a estética do gráfico não é aquilo que eu procuro, mas o resultado das minhas decisões fora dessa competência estética? Será que eu consigo fazer um gráfico inadvertidamente apelativo? Para isso temos de rever o conceito de simplicidade. Como parece que tendemos a simplificar a simplicidade em excesso, resolvi complicá-la um pouco. Quando simplificamos, temos de garantir que removemos o que é irrelevante, ou seja, tudo aquilo que não tem um propósito claro. Isto é o que habitualmente entendemos por simplificação. De seguida, temos de minimizar o acessório, os objetos de suporte que ajudam a ler o gráfico, mas que devem ser mantidos em fundo. Ajustar o necessário é central para clarificar e focar a mensagem. E, finalmente, pode ser necessário adicionar detalhes e anotações para ajudar o leitor a contextualizar os dados. Ou seja, simplificar é mais um processo de clarificação do que de subtração. Vamos ver como é que isto funciona. Este é um gráfico que usa as pré-definições do Excel 2003. A única alteração que fiz foi acrescentar a vaca sorridente. Os dados mostram a disponibilidade de vários tipos de carne nos Estados Unidos nos últimos 100 anos. Ok, vamos manter o gráfico original à esquerda e vamos fazer alterações na cópia da direita. Como isto é um contexto profissional, acrescentar uma imagem de clipart ao seu gráfico não é uma boa ideia, por isso começamos por eliminar a vaca. Vou passar os restantes passos sem comentários, salientando apenas que todos eles têm uma justificação racional. E aqui está o resultado final. Parece-me bem mais simples, limpo e focado que o original. A estética também me agrada mais. Este exercício mostra que cada objeto e a opção de design devem ter razões racionais e funcionais para serem mantidas. Todas estas razões têm um impacto na estética, mas este impacto é um efeito secundário e não é algo que se procura. Eu quase apostaria que é impossível fazer um gráfico feio com estas razões e guiados por aquela ideia de que o gráfico é um pré-processamento de dados para ajudar o cérebro a gerir informação. Deixei o título do slide em inglês porque ele remete para um dos mais antigos blogs de visualização de dados. Esta comparação é muito interessante. À esquerda temos o gráfico original, enquanto à direita temos, em termos gerais,
o que retiramos do gráfico, o que resulta numa imagem quase idêntica. Infelizmente, isto mostra que em muitas ferramentas, como o Excel, e sobretudo nas versões mais antigas, muito do nosso trabalho consiste em remover todo o lixo das pré-definições. E agora podemos fazer uma piada sobre vacas. Este gráfico é uma pirâmide etária do Qatar, em que cada linha de cada lado do eixo representa um ano. São 150 anos. Pareceu-me esteticamente apelativo, mas, de novo, este é o resultado das decisões que tomei ao longo do processo. Para resumir, uma solução para criar gráficos esteticamente apelativos é, de forma paradoxal, deixar que eles se vão tornando mais apelativos à medida que ajustamos as opções que tornam o gráfico mais eficaz. Entre essas decisões está a procura da simplificação, que não significa apenas remover o que é desnecessário, mas também minimizar o papel do que é menos relevante, ajustar o necessário, adicionar elementos que se revelem úteis para a compreensão do gráfico. Um dos mais conhecidos autores de visualização de informação, Edward Tufte, disse que a nossa principal preocupação no uso da cor é evitar a catástrofe. Podemos importar a lógica do exercício que fizemos neste último tópico para criar uma rede de segurança que evita maiores desastres cromáticos. A forma de o fazer é definir qual o papel funcional que queremos que a cor represente. Isto significa que tem que haver um propósito e uma razão na variação da cor. Neste exemplo, ficamos a pensar que poderá haver algum racional para esta variação, mas quando lemos o gráfico com mais atenção não conseguimos perceber a lógica. Na escolha das cores é necessário ter em conta a dimensão cultural e simbólica da cor, que respeitamos ou não. Se vos parecer que esta dimensão simbólica é um aspecto menor, reparem como este gráfico é irritante. Neste exemplo, vemos que as séries têm uma ordem natural, primeiro quintil, segundo, terceiro, etc. No entanto, a cor associada a cada um é aleatória, o que torna o gráfico mais difícil de ler. Na verdade, a cor não seria necessária para identificar estes dados, caso o autor optasse por um tipo de gráfico diferente, ou seja, o gráfico não funciona, não porque a cor o torne bonito ou feio, mas porque a cor não cumpre a sua tarefa devidamente. Uma das tarefas mais comuns da cor é criar uma chave de identificação de cada série, ou segmentos de um gráfico, mas quando nos perguntamos de que forma a cor poderá contribuir para a leitura do gráfico, talvez possamos dar um passo atrás e perguntar se a cor é mesmo necessária. Por exemplo, a variação da cor em gráficos circulares é evitada se identificarmos diretamente cada segmento. Ou podemos variar a intensidade para chamar a atenção do elemento particular, mantendo-nos dentro do mesmo matiz. E também podemos usar a cor para agrupar, mantendo visíveis os segmentos individuais. Toda esta discussão poderia fazer-se sem mencionar cores específicas, mas em algum momento isso terá de ser feito. Como podem ver, a paleta de cores do template desta apresentação é muito restrita para o objetivo adequado, mas para incluir gráficos com várias categorias, talvez fosse necessário adicionar mais cores. Se for possível determinar logo de início o tipo de tarefa que a cor irá desempenhar, isso será útil e em função disso escolhemos uma paleta. Há vários sites onde podemos escolher paletes desenhadas por profissionais. Este é o Color Brewer, talvez o mais conhecido. Acima de tudo, e como já vimos, convém não usar uma paleta de cores que seja pré-definida para qualquer aplicação. Em resumo, a melhor forma de usar cor de uma forma segura é abordá-la de um ponto de vista funcional e não estético. A escolha da paleta de cores deve ter em consideração a sua capacidade para responder às tarefas funcionais do projeto, o eventual impacto simbólico e também o excesso de utilização da paleta, como as que são usadas nas pré-definições das aplicações. E vamos entrar no último ponto. Toda esta discussão está muito associada ao gráfico, como unidade de representação dos dados. Neste último ponto do webinar vamos ver como os gráficos se relacionam entre si.
Não sei se repararam na categoria dos gráficos a que deu o nome de perfilação, como o nome indica, perfilação refere-se à criação de perfis, como exemplo. Os chamados pequenos múltiplos são múltiplos gráficos idênticos dispostos numa grelha, cada um representando um perfil de uma entidade. Os gráficos tanto podem ser analisados individualmente como comparados entre si. Este aqui, o princípio é o mesmo, embora com uma diferente aproximação. O último exemplo é o gráfico horizonte, que merece mais tempo do que eu lhe posso dedicar, mas a ideia é de que dobrar o eixo vertical até criar uma tira muito compacta e comparar com outras tiras, neste caso a evolução mensal do desemprego em cada estado dos Estados Unidos, onde é fácil detectar os estados que estão sistematicamente acima ou abaixo da média nacional, bem como o impacto das crises. Quando temos uma estrutura clara a suportá-la, a criação de uma paisagem gráfica é relativamente simples. A complexidade aumenta quando aumenta a nossa liberdade para escolher as unidades autónomas que queremos representar, de que forma o queremos fazer e como organizamos o espaço. Aqui entramos em planas paisagens gráficas não estruturadas, onde encontramos os dashboards, mas também a infografia, que não são muito diferentes se descontarmos o objetivo. Aqui um outro exemplo que criei com base numa tabela de dados conhecida, a evolução da abertura de lojas Walmart. A Bíblia do desenho Dashboards é este livro de Stephen Few. Ao contrário da visualização, em geral não há muita coisa escrita sobre o tema. Na filosofia de design de Stephen Few, a primeira coisa que notamos é que os gráficos são reduzidos ao essencial, incluindo a criação de novos tipos de gráficos, como gráficos bullet, como alternativas aos velocímetros, e facilmente colocamos 4 ou 5 bullets no espaço ocupado por um único velocímetro. Também a cor é usada de uma forma estritamente funcional, com o predomínio dos tons de cinzento. A cor é usada sobretudo para representar alertas. Uma nota final sobre os velocímetros, porque são os gráficos mais usados em dashboards. Como uma das vantagens dos gráficos sobre tabelas é facilitar a visualização de relações, isolar os dados destrói essa vantagem. Esta visualização publicada na Bloomberg recentemente é um exemplo disso. Esta alternativa não só é mais eficaz na gestão do espaço, como nos ajuda a raciocinar de forma mais integrada, porque, por exemplo, é mais fácil descobrir a existência de 2 grupos de indicadores com valores idênticos. E poderíamos também usar os gráficos de bullet. Resumindo o último ponto, quando saímos do gráfico como unidade mínima de comunicação, a forma mais próxima é uma grelha de gráficos idênticos que nos permitem comparar entidades. A partir daí, há uma grande variação no modo como devemos articular as várias perspectivas e dados que têm de ser organizados e desenhados para suportar o propósito da representação gráfica. E é tudo o que tinha para vos dizer. Espero que tenha sido útil. Alô, estúdio. Sim, Jorge? Alô? Alô, alô. Pronto, temos agora, espero que tenham gostado da apresentação que o Jorge fez. Vamos agora aqui ter uns minutinhos para resposta a algumas questões que desejem colocar sobre a apresentação. Estão à vontade para o fazer. Bom dia, Pedro. Boa pergunta. A pergunta é se estas ideias se aplicam a mapas. Em geral, sim. Muitas das ideias aplicam-se também a mapas, mas não falei deles porque
há coisas muito específicas. Talvez possamos fazer um webinar apenas sobre mapas, porque são muito úteis. No entanto, há 2 ou 3 coisas que podemos dizer. Primeiro, que quando fazemos um mapa, estamos à procura de um padrão espacial e muitas vezes ele não existe, pelo que a análise espacial acrescenta pouco. Segundo, os padrões espaciais são muitas vezes condicionados pela distribuição da população, pelo que também não acrescentam muito se não variarem, se for uma variação muito semelhante da variação da população. Terceiro. E terceiro caso, há uma diferença entre geografia e pessoas. E muitas vezes somos induzidos em erro por isso. Por exemplo, no caso dos resultados das eleições, se olharmos para os mapas de várias eleições no passado, e olhando apenas para a geografia, iríamos concluir que o Partido Comunista nos teria governado durante muitos anos, porque teria quase 40% dos votos correspondentes ao Alentejo e pouco mais. Ou seja, não é a geografia que vota, são as pessoas que votam. Este é um exemplo português, há também exemplos famosos relacionados com os Estados Unidos, em que as zonas mais densamente povoadas das costas votam numa direção e o centro tende a votar numa direção oposta. Portanto, sim, é importante falar de mapas, mas convém ter algo estruturado que inclua tanto a forma como estas ideias se aplicam aos mapas, como tentar perceber até que ponto é que os mapas podem induzir em erro e como podem ser úteis. Mais alguma questão que possa surgir nestes últimos minutos? Se considera a melhor ferramenta para visualização de dados e dashboards. O Excel, na parte do desenho de dashboards, vou começar por responder essa parte. Na parte de construção de dashboards, é útil em certas circunstâncias relativamente ao volume e à forma de atualização dos dados, podemos fazê-lo. Também é muito útil para fazer, esquematizar, fazer uma prototipagem de um dashboard e depois, a partir do momento em que recebemos o feedback dos utilizadores, decidir se queremos manter-nos dentro do Excel ou eventualmente usar outra aplicação, mas já de alguma forma já poupámos algum investimento fazendo as coisas, boa parte do trabalho no Excel, e depois passamos para o IT e para ferramentas mais complexas, por um lado. Portanto, o Excel pode servir ou pode servir para prototipagem, pode servir para as duas coisas em termos de construção de dashboards. Para a visualização de dados em geral, eu julgo que depende muito. Eu penso que a maior parte das organizações que usa Excel de forma extensiva teria vantagens em melhorar a sua literacia gráfica com base no Excel, porque as pessoas estão familiarizadas com ele. Chegará um ponto em que ele já não responde às exigências e aí terá de se encontrar outras respostas. Em geral, as respostas são de 2 tipos. A programação, R, numa perspectiva mais centrada na análise de dados, ou D3, para uma componente mais estética e mais interativa. Ou então, do outro lado, o chamado Self-Service BI, com o Power BI, o Tableau ou o QlikView. Portanto, essencialmente são isso. Mais alguma questão? Também estamos a atingir a duração máxima que tínhamos previsto, 1 hora. Portanto, se não houver também mais questões que desejem colocar, podemos dar como terminado este webinar. Bem, obrigado de novo pelo convite e esperamos vê-los numa próxima oportunidade. Certamente. Muito obrigado a todos pela presença e continuação de um bom dia para todos.